Gente, além de delicioso, ai que delícia, época do ano, o morango traz uma série de benefícios para a saúde de muitas pessoas. Olha, pessoas que desconhecem isso. Estudos recentes apontam que essa fruta pode ser uma grande aliada na proteção do coração e do cérebro. Olha que legal! Para nos explicar como o consumo diário de morangos pode retardar o declínio cognitivo, proteger contra a demência e beneficiar o sistema cardiovascular, nós recebemos o médico Wesley Medeiros. Doutor Wesley, que bom vê-lo mais uma vez aqui em casa. Já estava com saudade. O trato feito, cumprido, né? Eu voltei. Que bom vê-lo aqui. Vamos sentar e bater um papo? Que história é essa do morango? O senhor também já está atuando aí nas pesquisas de alimentação. Então, na última vez que a gente esteve aqui, nós falamos, lembra que eu falei para você que todos os estudos que está tendo agora recentemente, eles trazem para nós 3 coisas importantes para prevenir tudo. Tanto doença do coração, do cérebro, são as que mais matam, né? Já havia falado disso aqui outras vezes. Então, nós temos 3 pilares, eu acho, que é para viver bem. Lembra que eu falei para você? Sim, lembro. Dormir bem, comer bem e fazer atividade física. Né? Então, esses pilares aí, eu acho que a gente tem o ano, né? Estou vendo que está tudo decolado no Natal, né? Já estamos entrando no ano novo. Então, acho que 2025, acho que nós temos que tratar muito disso. Né? De comer bem, de dormir bem, de fazer atividade física. E essas pesquisas vêm trazendo para nós o benefício do morango. Vários outros alimentos, né? Mas o morango está aí em alta agora, graças a essa pesquisa, uma pesquisa inglesa, no jornal de medicina inglês. E o que tem no morango? O morango, ele é uma planta, ele é uma fruta, né? E ele traz para nós benefícios no sentido de que nós temos pessoas que têm obesidade, que têm colesterol alto. São pessoas que a gente chama muito inflamado. Acho que eu até falei isso aqui para você outras vezes, já né? falou. São muito inflamados. E tudo que pega de doença, desde um resfriado até um câncer, quem tem essa inflamação, tá um corpo mais inflamado, responde pior. E o morango vem trazer esse benefício, ele ajuda a desinflamar. Ele tem algumas substâncias nele que ajudam a desinflamar, ajuda a diminuir o colesterol. Olha! Né, o colesterol ruim. E ele traz todos esses benefícios, além de ser uma fruta muito saborosa, né? Muito saborosa, bonita, decorativa, né? E o que eu acho interessante é que agora, nessa época do ano, tem muito morango, né? Que a gente vê, pelo menos aqui em Goiânia é assim, né? A gente compra até no sinal. O sinal está fechado, para uma pessoa vendendo, a gente compra, porque aquela pessoa ali que está vendendo muito, aliás, eu até prefiro comprar esses morangos dessas pessoas, além do que a gente ajuda. Como eu havia dito, nós estamos nas festas de final de ano, né? Então a gente tem uma oferta maior de frutas, né? Pela ceia de Natal. Então é tradição nossa aqui no Brasil, aquelas mesas repletas de frutas, né? E o morango é uma delas. Mas nós temos uma vantagem que o Brasil, né? Graças a Deus, tudo que se planta dá, né? Como diria lá Pedro Vaz de Caminha, lá na carta, né? Tudo que se planta dá. Então, no Brasil, a gente consegue até do ano inteiro, né? Eu tinha até um amigo meu tem, né? Um amigo meu, xará meu, inclusive. Se ele estiver nos assistindo aí, um abraço para ele. Xará meu, Wesley também. Wesley. E ele um dia foi lá em casa me visitar e levou a esposa dele é russa. E aí eu perguntei para ela, o que você mais acha diferente aqui no Brasil? Assim, questão cultural, eu sempre gosto de perguntar, é bom, né? Saber é bom, que é claro. São culturas totalmente diferentes, né? Rússia com Brasil, né? Totalmente diferente. Aí ela falou assim, a diversidade de alimentação, de frutas. Ela falando que, igual você disse, agora no final do ano tem mais, mas a gente tem morango o ano inteiro, né? Tem irrigado, né? Tem morango o ano inteiro, a gente consegue abastecer o Brasil no ano inteiro. E ela falando que tem algumas frutas que é difícil ter e é só uma vez no ano, período curto. Por conta do clima. E aqui não, ela disse que vai na feira, encontra morango, encontra melancia, encontra banana, né? E isso é bom, né? Agora a gente tem que fazer aproveitar essa benesse que Deus nos deu, né? Que no Brasil tudo que se planta dá, e nos educarmos para boa alimentação. E o morango está entre elas. E como é que é o consumo desse morango? A quantidade, quantas vezes na semana ou é diário? Como é que seria isso? A gente tem uma meta que a gente sempre fala. Descasque mais e desembrulhe menos, né? Então, assim, a gente pode variar as frutas. Mas tudo demais também engorda, né? Tanto é que uma coisa que nós falamos bastante, que às vezes passa desapercebido, né? O morango tem todos esses benefícios,
maçã, laranja, né? Todos os alimentos, todas as frutas têm suas substâncias que ajudam em alguma coisa ou outra, com vitaminas e tal. Só que aí a gente cai num erro. Qual que é o erro? A gente esquece que as frutas também são calóricas. Tem a frutose. Tem a frutose, isso mesmo. Que é açúcar. Que é um açúcar, né? E que acumulado em grande quantidade, seja fruta ou seja um doce, como a nossa colega que você acabou de mostrar, é açúcar, né? Vai para o sangue, acumula e causa todos os malefícios. Então a gente tem que tomar cuidado, muito bem perguntado essa questão da quantidade, que a gente erra muito, sabe aonde com fruta, Euclide? Suco. Então, se você vai lá e come 2, 3, no máximo até 6 morangos, traz benefícios. Agora eu vou fazer um suco de morango. Tem que ir uns 10. Eu ponho uns 20 morangos lá e a caloria daqueles 20 morangos eu vou ingerir ele com mais, né, com mais quantidade. E mais rápido também. E mais rápido. Então a gente tem que tomar, falou que é fruta, em questão de quantidade eu tenho que lembrar do suco. Então não é bom tomar suco de fruta? É melhor que o refrigerante, mas é perigoso. Então o ideal é você comer a fruta. Eu recebi aqui no programa ontem uma nutricionista infantil. Só trabalha com alimentação infantil e educando as crianças a comer. E ela falou uma coisa muito interessante. Ela veio nos fazer uma coisa de Natal, veio fazer uma rabanada que vai ao forno, que não tem toda aquela gordura e tal. Ela falou assim, olha, gente, mas a questão é a seguinte, coloca uma rabanada no pratinho da criança, coloca o iogurte, coloca uma fruta, coloca sempre alguma coisinha, porque quando a gente vai comer, eu fiquei prestando atenção nisso. Vamos assar um pão de queijo lá na minha casa. Aí eu convido o senhor a passar aquele pão de queijo bonito, cheiroso, eu coloco uns 30 ali. Tá tão gostoso, você vai comendo 1, 2, 3, 4, que você vê que comeu 5. Agora, se nós tivéssemos 2 pães de queijo, um cafezinho, um iogurte ou uma fruta, a gente acaba comendo tudo. E é essa quantidade, essa diversidade dos alimentos que beneficia o nosso organismo? Com certeza. E a gente tem até uma máxima, né? Hoje é pouco usado, né? Hoje está tudo se modernizando, né? E a gente que é mais das antigas, que era pequenas quantidades e grandes variedades. Né? Então, assim, os nutricionistas, né? Antes, até quando nutricionista não era uma profissão, né, que tinha muito, a gente, às vezes, o médico fazia essa vez, né? Fazia as vezes do nutricionista. E a gente tinha esse ditado, pequenas quantidades e grandes variedades. Por que a variedade? A variedade, por exemplo, como nós estamos falando, o morango tem algumas propriedades anti-inflamatórias, né? Protetor cardíaco, né? Protetor do sistema vascular. Aí a banana já é rica em potássio, já ajuda na parte muscular. Cada um vai ter o seu benefício, né? Porque nós, no organismo, nós precisamos de tudo. Precisamos do carboidrato, que dá energia, precisamos da gordura, que se envolve em toda a parte hormonal, precisamos das vitaminas, que fazem parte de vários processos metabólicos do organismo. Assim sendo, não tem, né? A gente não é igual o cachorro, que tem ração, né? Ração vai lá quimicamente, coloca tudo lá pro cachorro e ele vai lá e come. A gente não tem como fazer isso, né? E até para a questão de palatabilidade, né? De sabor. Então, a gente tem que ter essa variedade, quanto mais variedade e pequenas quantidades, né? Esse é o segredo. O morango, ele promove a vasodilatação, é isso? Ele tem algumas substâncias nele que ajudam a fazer a vasodilatação, que é bom, que ajuda no processo inflamatório. Né? Lembra que eu falei para vocês, existem algumas coisas, algumas situações que fazem vasoconstrição. Né? E a vasoconstrição é o frio, por exemplo, fecha o vasozinho, né? Então, o que com isso faz? Aumenta a pressão. Se eu tenho vasodilatação, que o morango proporciona por causa de vários, né? São vários nomes, acho que não convém falar aqui, que são muitos, né? E todo nome difícil. Então, assim, essas substâncias que são as propriedades do morango, faz com que tenha vasodilatação. E é bom, diminui os níveis pressóricos, diminui o colesterol, diminui o processo inflamatório e faz com que a gente tenha uma vida mais saudável. Doutor, o pessoal que está nos vendo agora em casa deve estar pensando assim, eu acho que esse negócio desse morango, pelo que o doutor está falando, realmente traz os seus benefícios, mas a criança com 6 meses que eu estou tirando do peito e eu vou introduzir ali os alimentos de pouquinho em pouquinho, pode colocar morango também? De 6 meses a gente já introduz a papinha, né? Introduz a sopinha com papa, caldinho de carne, né? E o morango pode entrar já a partir dos 6 meses. Ai, que bonitinho. Né? Pode já dar o morango. A gente tem uma questão do morango que a gente fez.
está falando que tem muita, até no sinal, né? Então popularizou. Mas é uma fruta cara, né? Mas eu sempre, quando a gente fala na questão alimentar, eu sempre reforço essa questão, que nós temos que fazer o cálculo, né? Às vezes um sanduíche, né? Uma salsicha, todos esses alimentos condimentados, esses alimentos industrializados, às vezes se eu for comprar e botar na ponta da caneta, às vezes é preço a preço. Então é muito melhor eu ter hábitos, né? Não vou comer muito peixe, que peixe é caro, né? Mas aí tem o frango é mais barato, a carne branca. Então tem várias situações que os nutricionistas nos mostram, né? E a medicina nos mostra, que nós temos benefícios com vários alimentos e às vezes com preço até mais barato. Que às vezes, nossa, mas não vou comprar morango é caro, né? Mas é melhor às vezes gastar um pouquinho mais, fazer um esforcinho para colocar ali na nossa planilha de alimentação, porque eu estou fazendo um investimento. Qualidade de vida, vida saudável, bem-estar, e isso eu estou fazendo um investimento. E é um investimento para você ter uma vida longa, né? Isso. Ter a longevidade, porém com saúde, com a cabeça no lugar, tudo certinho. Porque o que adianta você viver até os 100 anos se você está inútil, né? Tem que ter pelo menos a cabeça bem funcionando bem. Doutor, aqui você está fazendo ali, o senhor está vendo, né? Estou vendo. Uns biscoitinhos, tem trufa, tem chocolate, tem um monte de coisinha ali. De vez em quando a gente pode pisar na jaca? A gente, assim, tem várias pessoas que falam, também radical, né? Eu nunca fui radical. Eu acho que extremismo é ruim, né? Já falei isso, eu já até comentei isso com você aqui em outras oportunidades. Então, o que a gente orienta? A rotina. Eu não posso fazer ser a minha rotina. Então, todo dia, ela é bonita, é gostoso. Estou vendo ali, já está dando água na boca. Mas eu ingerir todos os dias é bom? Não é bom. Não é bom. Não é bom. Mas uma vez ou outra não faz mal, né? Não faz mal, porque a gente sabe que tem a questão da glicose, né? Da açúcar no sangue, mas em pequenas quantidades e não sendo a nossa rotina, não faz mal, não. Assim, é uma opinião técnica e uma opinião também pessoal, né? Principalmente criança, né? Criança é doce. Tem pai que fala assim, eu vou cortar o doce de tudo. Nossa, vai criar um problema. Aí é radicalismo, né? Aquela questão, né? Não gosto de dar, igual a questão do suco, né? Que eu acabei de falar. Criança já pode ter uma ingesta calórica maior que um adulto. Então, tudo isso é programado, planejado. O que a gente não pode deixar é solto. Às vezes no consultório, às vezes lá, como a gente foi lá no Hospital Nosso América, lá na Apvida, é um hospital pediátrico, né? Então, a gente vê, às vezes, no pronto-socorro, que não é lugar disso, o paciente chega lá no Hospital América, lá na Apvida, e fala, tô com um filho que não alimenta direito. Eu falei, que é falta de rotina e falta de planejamento. Não, doutor, o senhor não sabe. Não, eu sei, sou diretor do hospital infantil e tenho 4 filhos, né? 4 filhos. Fora os sobrinhos, agregados, tudo mais. Então, eu sei bem o que eu estou falando. É difícil, Mas o que precisa? Precisa insistir, precisa ter planejamento, precisa mostrar os sabores, insistir. Porque a criança ela vai querer só doce. Né? É bom, eu como a bandeja todinha ali na moça. E não tem aquela história não, né, doutor? Você tem que comer brócolis, meu filho, olha que delícia que é, e colocar o brócolis na boca, que delícia, criança sabe, né? Quando você tá mentindo. Ver a cor, né? Você fala assim, não, esse trem verde eu não gosto. Eu tenho um lá, o Miguel, que é um dos meus filhos, ele fala, não, pai, é verde eu não quero. Eu não sei o que ele tem problema com verde. Mas assim, criança, ele é muito de exemplo, né? Tem que ver a gente comendo. Tem que ver e tem que oferecer, tem que ter esse planejamento, igual o nutricionista falou ontem, né? Você fazer isso aí, né? Coloca um pedacinho disso, um pedacinho daquilo. Isso é um planejamento, não concorda comigo? Só que dá trabalho. Tudo que é planejado, para executar é mais difícil, né? É muito mais fácil, eu sei, muito mais fácil você fazer uma mamadeira de Toddy bem docinho, né? Que o Toddy hoje ele vem cheio de açúcar. Vai lá e dá. Iogurte, né? Muito mais fácil. Você abre e coloca lá e acabou. É muito mais difícil que você sentar, descascar uma manga, descascar um morango, dar um morango para a criança, né? É muito mais difícil, mas tem que ser feito. Porque senão cria hábito e esse hábito é difícil de ser revertido na vida adulta. Doutor, agora quais são os alimentos que são péssimos para o coração? O excesso de
como a gente falou aqui, de açúcar, né? Esse açúcar ele é acumulado, ele transforma em excesso de tecido adiposo. Principalmente também, outra coisa que a gente vê muito, comidas muito gordurosas, né? A gordura em si, ela é muito prejudicial, certo? Então, a gente sabe que isso é por quê? A gente tem hoje as doenças cardiovasculares, são as que mais matam no mundo. Né? Aqui no Brasil, em torno de 300 mil pessoas que morrem todos os anos. E muito disso é de maus hábitos alimentares, né? Excesso de carboidrato, excesso de gordura, né? Quantidade também, quantidade, qualidade, tudo errado. Sedentarismo. Né? Sedentarismo, né? Então, assim, o sedentarismo é tão importante, saiu um estudo agora, para você ver o tanto que é importante a questão da atividade física. Eu falei desses 3 pilares, né? Alimentação, dormir bem e atividade física. Fizeram um estudo comparativo, às vezes pessoa obesa, mas que está ali batalhando, né? Igual a maioria hoje, né? Tentando perder peso, tá, mas faz atividade física. Ela tem menos comorbidade, ela tem mais benefício com essa atividade física do que o magrinho que é parado. Olha! Entendeu? Então, assim, a atividade física, ela desperta várias cadeias de metabólicas no corpo que protegem o corpo. Então, às vezes você é obeso, mas está ali lutando e fazendo atividade física, você está melhor do que o magrinho que não está fazendo nada, que é sedentário. Eu vi da época da Covid, da época da pandemia, que quem fazia atividade física escapou da morte. Sim, pessoas que faziam atividade física, elas tinham, e até por esse processo inflamatório, né? Dessas substâncias que eu falei, que são desencadeadas com atividade física, essas atividades, elas fazem que desencadeiam essa substância, e essas substâncias, elas ajudam a desinflamar. Né? E a Covid era uma doença um processo inflamatório extremamente agressivo, né? Então, quem fazia atividade física realmente tinha mais capacidade de resistência. Doutor, vamos voltar aqui ao morango, que uma coisa que me preocupa é a questão que o Brasil, infelizmente, usa muito pesticida, agrotóxico, essas coisas. A plantação de morango... Morango é uma fruta muito sensível, né? Sim. E precisa de uma certa proteção. Qual que é o cuidado que a gente deve ter quando pega esse morango, compra esse morango? Como é que a gente deve higienizar? Tem algum processo? Não, como todas as frutas, né? Lavar. Essa questão dos agrotóxicos é um engodo, né? Nós temos uma dificuldade para tudo, né? Até na própria ração, até na carne, né? Até na creatina agora tá. Tem também. Então, assim, tudo tem esse impacto. Isso, infelizmente, os órgãos de vigilância têm que estar em cima, né? Porque às vezes nós, como cidadãos, às vezes a gente está um pouco à mercê desse processo. E a gente sempre fala que o ideal, se tiver, só que a gente também sabe, né, que se você tiver condição, tudo bem, mas a gente sabe que é uma coisa difícil, que é os orgânicos, né? Então, o orgânico ele tem um custo agregado muito maior, né, pela própria questão de ser orgânico, e isso faz com que ele fique mais caro. Mas é o ideal, se você tiver condição, compre o orgânico. Ok. Gente, vocês estão vendo aqui o Dr. Wesley com essa sabedoria dele, essa calma dele falar, mas ele é um grande gestor, ele está sempre com muito trabalho e a gente pensa que não, pensa que ele está de boa, mas ele está querendo correr para trabalhar mais um pouquinho, né, doutor? Hoje a agenda está apertadíssima, quase que eu não venho. Ai, mas mesmo assim, muito obrigada por ter vindo. Eu fiz um esforço pelo carinho que a gente tem por você, tá bom? Ai, que coisa maravilhosa, muito obrigada.